Levante a sua mão. Say, Jesus, Diga, Jesus, I love you. eu te amo. I want to grow tonight. Eu quero crescer nessa noite. I want to hear another witness. Eu quero ouvir um outro testemunho. It will confirm my witness. Vai confirmar o meu testemunho. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, that you gave us 4 records of your witness. que o Senhor nos deu 4 registros do teu testemunho. We look at it. Nós olhamos para isto. You showed us God. O Senhor nos mostrou Deus. We look at your life and ministry, Nós olhamos para a tua vida e o teu ministério. and we see what we can do. E nós vemos aquilo que nós podemos fazer. We thank you that you chose us Nós te agradecemos que o Senhor nos escolheu and that you believe in us. e que o Senhor soprou sobre nós. Hallelujah. Aleluia. We want to follow you. Nós queremos te seguir. We are your followers. Nós somos teus seguidores. We don't walk in darkness. Nós não caminhamos nas trevas. We walk in the light of life. Nós caminhamos na luz da vida. We don't follow strange voices. Nós não seguimos vozes estranhas. We are your children. Nós somos teus filhos. We hear your voice Nós ouvimos a tua voz and we follow e you. nós te seguimos. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Amém. You may be seated. Vocês podem se assentar. Hallelujah. Aleluia. I want to express thanks Eu quero expressar a minha gratidão to our brother over here with the camera, ao nosso irmão aqui com a câmera all of you who have been taking pictures. e todos vocês que têm estado a tirar fotografias. Brother, my son-in-law, LaDonna's husband couldn't be here. O meu genro, o esposo da Ladonna, não podia estar aqui. And you've done a wonderful job. Vocês fizeram um trabalho tremendo. He's a professional. Ele é um profissional. And then this preacher, missionary, photographer Então esse pregador, missionário, fotógrafo from Bolivia, da Bolívia, this Brazilian that speaks Spanish, esse brasileiro que fala espanhol, he brought his camera too. ele trouxe a câmera dele também. That's nice. Isso é muito bom. Thank you, gentlemen. Muito obrigado, And cavalheiros. thank you, ladies. E obrigado, You that senhoras. have taken pictures. Vocês que têm estado tirando fotos. I have said, Eu tenho dito, if Jesus was here today, se Jesus estivesse aqui hoje, he would say, ele diria: go to all the world, ide por todo mundo, preach to every creature, pregai a todas as criaturas, heal the sick, cast out devils, curai os enfermos, expulsai and demônios, take your camera and take pictures. e leve a sua câmera fotográfica e tire fotografias. Sure. Claro. Why? Por quê? You know, when we started in the ministry, it was almost a sin to take a picture. Quando nós começamos o ministério, era quase um pecado para tirar uma fotografia. That was carnal. Era carnal. You weren't supposed to take pictures. Você não devia tirar fotografias. We received lots of criticism, Nós recebemos muita crítica. but I am sure if Jesus would have had a camera, he would have had Peter or somebody using it. Mas eu tenho certeza que se Jesus tivesse uma câmera, ele teria feito com que Pedro ou um outro tivesse usando-a. I'm sure of it, Eu tenho certeza disso. but they didn't have cameras. Mas eles não tinham But câmeras. they painted pictures. Mas eles pintavam quadros. They did. Eles o faziam. They painted them Eles pintavam-no with oil. com óleo. A camera would have been a lot easier. Uma câmera teria sido muito mais fácil. They had to paint it with oil. E eles precisavam pintar com óleo. But in the Bible, Mas na Bíblia, you know, our books all have pictures. os nossos livros, todos eles têm fotografias. You'll notice our books all have pictures. Todos os nossos livros têm fotografias. I was so impressed when I saw Dr. Say his name. Say it from Skiliró. Skiliro.
Eu estava tão impressionado quando eu vi o livro do I saw pastor his Esquiliró. books, when I saw his book, Quando eu vi os livros dele, full of pictures. cheio de He fotografias. smiled, he said, I learned it from you. E ele sorriu e disse, aprendi com você. I'm so glad. Eu estou tão feliz. Wonderful. Maravilhoso. Why? Por quê? Do you know a big part of the books that are, of Christian books that are written today are written by authors who have never done what they write about. Porque muitos dos livros que são escritos hoje, livros cristãos, são escritos por autores que escrevem a respeito de coisas que eles nunca fizeram. They're indoctrinators. Eles estão endoutrinados. They always pontificate. Eles sempre estão sendo pontífice. They write. Eles escrevem, They don't do. eles não fazem. I always tell Christians, Eu sempre digo aos cristãos, read books that's written by people who do what they write about. leiam livros de pessoas que escrevem a respeito daquilo que eles fazem. If they don't do it, don't bother with their books. Se eles não fazem, então não se incomode com os livros deles. And that's why we put pictures in our books. E é por isso que nós colocamos fotografias em nossos livros. It separates us from the philosophers. Nos separa dos filósofos. Our books are not philosophy. Os nossos livros não são filosofia. We know what we're talking about. Nós sabemos sobre o que nós estamos We falando. practice what we preach. Nós praticamos aquilo que nós pregamos. We don't just talk about devils, we cast them out. Nós não simplesmente falamos sobre demônios, nós os expulsamos. We don't just talk about miracles, we see miracles. Nós não falamos a respeito de milagres, nós vemos os milagres. Hallelujah. Aleluia. Our books are good. Os nossos livros são bons. You can trust them. Vocês podem confiar neles. Where are they? Where Onde are estão they? os livros? Where are they? Where did the people get them? No, the others. The others. The others. No, the other one. The others. The others. I don't know. Oh. They're in the other building. Estão no outro prédio. Tell them where they're at. I don't know where they're at. They know, you sure? Quem já viu os livros dele no outro salão? Everyone, sim. Então, no outro salão, você saindo por aqui, tem a livraria, estão todos os livros dele. Okay, okay. Go sell your rabbit. Então vá vender o seu coelho Buy a book. e compre um livro. Sell your pig. Venda o teu porco Buy a book. e compre um livro. Sell your ring. Venda o seu anel Buy all the books. e compre todos os livros. Read. Leia, Read. leia. When you read, you grow. Quando você lê, você cresce. Read. Leia. You know, some of the early Pentecostals didn't believe you should read anything but the Bible. Alguns dos pentecostais primitivos não acreditavam que você deveria ler em outra coisa a não ser a Bíblia. They thought if they read anything else, the devil might get them. Eles pensavam que se eles lessem qualquer outra coisa, às vezes o diabo ia pegá-los. No. Não. Be smart. Seja esperto. I want to know things. Eu quero saber as coisas. I have faith in God. Eu tenho fé em Deus. This is my foundation. Esse é o meu fundamento, o meu But alicerce. I read. Mas eu leio, I read. eu leio. Hallelujah. Aleluia. Okay. Okay. I appreciate LaDonna, Dr. LaDonna, telling about that night in Africa. Eu apreciei o fato da doutora Ladonna falar sobre aquela noite lá na África. You know what that man said Sabe o que aquele homem disse? when he gestured with his arm? Quando ele gesticulou com o seu braço, He said, Papa, ele diz, papai, you don't need to cast out any devils. o senhor não precisa expulsar demônios. We don't have any. Nós não temos nenhum. That's what he said. Foi isso que ele disse. Hallelujah. Aleluia.
He said, you taught us about salvation. Ele diz: você nos ensinou a respeito da salvação. And when we got saved, the devils left. E quando nós fomos salvos, os demônios saíram. So he said, you don't have to cast out any devil. E ele disse: então você não precisa expulsar And he demônios. said, look at this crowd. E ele diz: olha para essa multidão. You don't need to pray for the sick. Você não precisa orar pelos enfermos. You've taught us how to be healed. We're well. O Senhor nos ensinou como curá-los, nós estamos sãos. Isn't that tremendous? Isso não é tremendo? Hallelujah. Aleluia. He said, we're saved. Ele diz: estamos salvos, We're healed. estamos We're curados, full of the Holy Ghost. estamos cheios do Espírito Now, Santo. now teach us some more. Agora nos ensine mais ainda. I'm glad she told that story. E eu estou grato que ela contou essa história. I tell you, God is doing big things in our world today. Eu quero vos dizer, Deus está fazendo grandes coisas no nosso mundo hoje. That man was in a Bible school Aquele homem estava numa escola bíblica in the United States. nos Estados Unidos. And he got our book Soul Winning. E ele adquiriu o nosso livro Ganhando Almas. He got that book. Ele adquiriu esse livro. He was so excited when he read that book. Ele estava tão entusiasmado quando ele leu este livro. And he was a shoe salesman. He was a shoe salesman. A shoe salesman. Ele era um vendedor de sapatos. And he came to Bible school. E ele veio à escola bíblica. And he got that book. E ele adquiriu este livro. He went home. E ele foi para casa. He went home. Ele foi para casa. He went home. Ele foi para casa. He said, I'll do that. E ele diz: eu vou fazer isto. He went home. Ele voltou para casa. Today, they have, under that man's leadership, over 6,000 churches. Hoje eles têm debaixo da liderança daquele homem mais de 6.000 igrejas. Yeah. This works. Funciona. Funciona. Hallelujah. Aleluia. You believe it? Vocês creem? Why is it like that? Por que que é assim? Is it because Osborne is so smart? É porque o Osborne é tão esperto? No, Não, I'm not very smart. eu não sou muito esperto. A big preacher used to catch me every time he could. Um grande pregador costumava me pegar todas as vezes que ele podia fazer. E ele ficava me fazendo perguntas, perguntas e perguntas. And one day I told him, E um dia eu disse para ele, eu disse: ouça, I'm not very smart. eu não sou muito esperto, I don't know much. eu não sei muita coisa, But what I know is important. mas o que eu sei é importante. What I know is important. O que eu sei é importante. Yeah. I know Jesus is alive. Eu sei que Jesus está I know vivo. the devil and all of his imps are defeated. E eu sei que o diabo e todos eles estão derrotados. And I know that Christ is in me. E eu sei que Cristo está em mim. That's enough. E isso é o suficiente. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. So when we talk about, you know, the influence we've had on the world, Então, quando nós falamos, vocês sabem, sobre a influência que nós temos tido sobre o it's mundo, not because we're smart. não é porque nós somos espertos. Aquela mulher, That woman is changing the world of women today. ela está mudando o mundo das mulheres hoje. If you'll permit me, I want to say, Se vocês me permitirem, eu quero dizer, I think she's the greatest woman, Christian statesperson that's in ministry today. Let's say okay. She's the greatest woman preacher today. eu poderia dizer que ela é a maior mulher pregadora hoje. That's what I think. É Not isso que because eu she's penso. my daughter, Não porque ela é minha filha, but because of what she preaches. mas por causa daquilo que ela prega. She's powerful. Ela é poderosa. I'm very glad to see that she'll come back here. Eu estou muito feliz pelo fato que ela disse que vai voltar aqui. Yes. Sim. And the devil will be very worried about that. E o diabo vai estar muito preocupado com isto. He's going to be calling his little imps together and having little conventions everywhere. Ele vai estar chamando os demônios dele em toda parte e vai estar fazendo Saying, convenções para todo lado. Stop that woman bishop. E ele vai estar dizendo: impeça aquela mulher bispa. Don't let her loose in Brazil. Não permite que ela esteja solta pelo Brasil.
decide on a venue. On a venue. That's an English Quando você decide por uma vocação, for your meeting. por uma reunião, For the women's meeting. para essa reunião das mulheres, Where to have the convention. onde ter a convenção, Do something for me. faça algo por mim. Rent a little bitty tent Alugue uma pequena tenda and put it there. e coloque lá. And then tell the devil, Então diga para o diabo, we fixed this for you. nós arrumamos esse lugar para você. We want you, Nós queremos que você esteja aqui. we want you to watch. Nós queremos que você veja. You watch. Você precisa Don't ver. run off. Não corra, Stay right close. fique bem aqui perto. Watch. Observe, Watch. observe. We fixed you a tent. Nós arrumamos uma tenda para You você. can live there. Você pode ficar aí. Watch what happens in Brazil with the women. Observe o que vai acontecer no Brasil com as mulheres. Hallelujah. Aleluia. Okay? The devil is a coward. O diabo é um covarde. He won't stay. Ele não vai ficar. You go open the flaps. Where are you, devil? Você vai lá e abre a porta e vai dizer, onde você está, diabo? Oh, I'm not going to stay around here with that Dr. Ladonna. Ele vai dizer, eu não vou ficar por aqui perto dessa doutora Ladonna. She knows I'm defeated. Ela sabe que eu estou I derrotado. can't handle that woman. Eu não posso lidar com essa mulher. She's in Jesus. Ela está em Jesus. Yeah. Well, I can't afford to talk about these Eu não posso falar a respeito de todos esses. because I got to give him my testimony. Porque eu preciso dar o meu testemunho a There's vocês. 3 keys to the book of Acts. E aqui existem 3 chaves para o livro de Atos. That has helped so many thousands of people. Tem ajudado milhares de pessoas. Life abundant. A vida abundante. I wrote it for the Yeah. French people Eu escrevi para o povo francês. and gave them I call it a mini Bible school E eu dei o nome de uma mini escola bíblica. so that every Christian could have a Bible school in their own home. Para que cada cristão pudesse ter uma escola bíblica na sua própria casa. If you will take that Se vocês pegarem este livro and that course by Ladonna, e aquele curso, o manual da Ladonna na redenção. there, there. Fundamental realities of redemption. Realidades fundamentais da redenção. If you take those two, Se você pegar esses 2 livros, I'm telling you, eu quero vos dizer, you can start a Bible school anywhere. você pode começar uma escola bíblica em qualquer lugar. Teach these. Ensine isso. Learn what's in these. Aprenda o que está escrito There's nestes. 1,467 Bible references in that book alone. Existe 1467 referências bíblicas neste livro. The 18 fundamental doctrines of the church are there in one chapter. As 18 doutrinas fundamentais da vida da igreja estão neste livro em um capítulo. In one chapter. Em um capítulo. This is a constructive book. Este é um livro de edificação. This is the finest thing that has yet been produced about redemption. Essa é a coisa mais fina que tem sido produzida a respeito da redenção. It's a study manual, É um manual de a estudos. teaching manual. É um manual de ensinamento. You can teach, Você pode ensinar. and each chapter is organized. You remember exactly how? E cada capítulo é organizado. Look, every chapter starts out with the purpose, Cada capítulo começa com propósito, introduction, introdução and then statements, e depois afirmações, scriptures, escrituras and it finishes e termina questions, perguntas, answers, respostas, a place to write the answer, um lugar onde você pode anotar as suas respostas, whole section questions. uma sessão toda de questões. It's one of the finest prepared pieces I've seen. É uma das peças mais finas preparadas que eu já vi. Let me say this. Deixe-me dizer isto. The Pentecostals of Brazil need that. Os pentecostais do Brasil necessitam disto. We've majored on tongues, Nós temos concentrado em línguas, discernment, discernimento, devils. demônios. Okay,
Tudo bem, But redemption's better. mas a redenção é melhor. Redemption's better. Redenção é melhor. I hope you'll do it. Eu espero que vocês o façam. Well, they're all good. São todos bons. They're all wonderful. São todos maravilhosos. I didn't finish saying what I started to say twice. Eu não terminei de dizer o que eu iniciei a falar 2 vezes. You talk about our influence. Nós falamos a respeito da nossa It's influência. not because we're smart. Não é porque nós somos espertos. We are smart. Nós somos espertos. But that's not why our influence has spread to the world. Mas não é por isso que a nossa influência tem sido espalhada pelo It's mundo. because we teach redemption. É porque nós ensinamos redenção. What does that mean? A big pastor asked me, Um grande pastor me perguntou, come and preach. me pediu, venha e pregue. I said, if I come to your church, E eu disse, se eu for até a tua you igreja, know I'm going to preach something about the gospel or redemption. você sabe que eu vou pregar alguma coisa a respeito do evangelho He ou da He redenção. said, that's why we want you. E ele diz, é por isso que nós te He queremos. said, and be sure and explain that. E tenha certeza de explicar isto. Because my people don't know what redemption means. Porque o meu povo não sabe o que a redenção significa. A big charismatic church of 8,000 people. Uma grande igreja carismática de 8.000 pessoas. And the pastor said, E o pastor disse my isso. people don't know what that O means. meu povo não sabe o que isso significa. Pentecostals Pentecostais have a tendency to Eles- emphasize Holy Ghost têm a tendência de enfatizar o Espírito Santo, and tongues línguas and gifts e dons and anointing e a unção and all this. e tudo isso. And it's all true. E é tudo uma I verdade. believe it all. Eu creio em tudo. I live it all. Eu vivo tudo. But listen, Mas the Holy ouçam. Ghost doesn't come to talk about himself. O Espírito Santo não vem falar de si mesmo. Jesus said that. Jesus disse When he isso. comes, Quando ele vier, he will testify of me. ele irá testificar de mim. He will take of me and reveal it through you. Ele vai tomar de mim e vai revelar através de The vocês. ministry of the Holy Ghost is to reveal Jesus. O ministério do Espírito Santo é revelar Jesus. We've got to understand that. Nós precisamos entender isto. Hallelujah. Aleluia. Does that help you? Isso te ajuda? What do we mean by redemption? O que nós queremos dizer através da Get redenção? the tape that Dr. LaDonna preached this morning. Adquira a fita do que a doutora Ladonna pregou pela manhã. It's what Jesus paid for us. É o que Jesus pagou por We were nós. separated from God by our sins. Nós fomos separados de Deus pelos nossos pecados. Jesus came Mas Jesus and veio purged us from our sins. e Ele nos purificou dos nossos Shed his pecados. blood Derramou o seu sangue and gave his life a ransom for us. e deu a sua vida como resgate para nós. Why? Por quê? So he could live in us. Para que Ele possa habitar em nós. That's why. É por isto. Hallelujah. Aleluia. That's redemption. Isso é redenção. Because we're redeemed, Porque nós somos redimidos, we're one with God. nós somos um para com Deus. So often Pentecostals are trying to pray enough and work up enough energy to feel like they're anointed enough to believe they're close to God. Frequentemente os pentecostais estão orando tanto, estão trabalhando tanto para que eles possam perceber que estão pertos ou próximos a No, Deus. we need to understand that redemption is a fact. Nós precisamos entender que redenção é um fato. We're paid for. Foi pago um preço por nós. We're redeemed. Nós somos redimidos. We didn't do it. Nós não o We're not fizemos. redeemed because we pray long enough. Nós não somos redimidos porque nós oramos We're tempo not suficiente. redeemed because we fast 40 days. Nós não somos redimidos porque nós jejuamos We're por not 40 redeemed dias. because we get anointed. Nós não somos redimidos porque Não. nós ficamos ungidos. No, we're redeemed because Jesus' blood was shed for us. Nós somos redimidos porque o sangue de Jesus foi derramado por And nós. it is deposited in the holy place of heaven. Está depositado no santo lugar no céu. And the book of Hebrews says his blood speaks for us. E o livro de Hebreus diz que o sangue dele fala por nós. That's why we're redeemed. É por isso que nós somos redimidos.
So since we're redeemed, Então, desde que nós somos redimidos, the Holy Ghost can pour through us então o Espírito Santo pode ser derramado através de and nós dwell in us, e pode habitar em and nós. we can accomplish the same ministry that Jesus accomplished. E nós podemos cumprir o mesmo ministério que Jesus cumpriu. Not because we pray enough, Não porque nós oramos o not because suficiente. we talk in tongues, Não porque nós falamos em not línguas. because we fast, Não porque nós jejuamos. but because of what Jesus did for us in his death, burial, resurrection, and ascension. Mas por causa daquilo que Jesus fez por nós na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. My Pentecostal friends, Meus amigos pentecostais, please don't be offended by that. por favor, não estejam ofendidos por esse We fato. are Pentecostals, Nós somos pentecostais, full of the Holy Ghost. cheios do Espírito We Santo. talk in tongues. Nós falamos em línguas. We fast. Nós We jejuamos. pray. Nós But oramos. that's not the reason we win. Mas não é este o motivo que nós vencemos. Many times I'm ready to get up on a big platform in an ocean of people Muitas vezes eu estou pronto para subir numa plataforma em meio a um oceano de pessoas. and preachers will get around me. E os pregadores então se ajuntam ao redor de mim. We want to lay hands on you E eles before you- dizem: nós queremos impor as mãos de você, We want sobre to você. plead the blood divine over you. Nós queremos clamar o sangue divino sobre você. We want to pray that you'll be protected from the curses of the witch doctors. Nós queremos orar para que você seja protegido sobre as maldições dos feiticeiros. I tell them, shut up. E eu digo para eles: cala a boca, Leave me alone. me deixe em paz. You don't have to worry about that Não stuff. precisa ficar preocupado com essas I'm what coisas. I am because of Jesus. Eu sou o que eu sou por causa de Jesus. Hallelujah. Now, yeah. Eu creio nisso. Yeah. Hallelujah. Aleluia. Now, you're shouting when I tell you that. Vocês estão gritando quando eu digo isso para But vocês. the next time you go out there, don't you trepidate. Don't you go. Mas a próxima vez que vocês saírem lá fora, não sejam, não comece a cambalear. You hear the devil's hanging around you. Você vai ouvir que o diabo está ali perto de você. Say, wonderful. Diga: maravilhoso. He knows I'm a problem. Ele sabe que eu sou um problema. Stay close, Mr. Devil. Pode ficar por aqui, senhor diabo. Watch. Observe. Watch what I do. Observe o que eu faço. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Question for the lesson tonight. A pergunta para a lição desta noite. I think you have this pretty clear in your mind, Eu creio que isso já está claro na mente de vocês. right? Certo? Question for tonight. Pergunta para essa noite. How big can possible be in you? Quão grande possível pode ser em você? Think about that. Pense a respeito disso. How big Quão grande can possible be in you? possível pode ser em você? Answer. Resposta. Since his life and power and virtue are Desde- transferred to us, Desde que a vida, poder e virtude dele é transferida a nós, our possibilities are unlimited. as nossas possibilidades são They're as ilimitadas. unlimited as God's are São unlimited. ilimitadas assim como o poder de Deus é ilimitado. Because it's his power, Porque é o poder dele, his life, é a vida dele, his virtue, é a virtude dele, his righteousness, a justiça dele, his person a pessoa dele is transferred to us. é transferida a nós And it dwells in us. e habita em nós. Therefore, Portanto, possibilities are unlimited. possibilidades são ilimitadas. Get this straight. Listen to Entenda me. isto. I received the baptism of the Holy Ghost when I was young. Eu recebi o batismo no Espírito Santo quando eu era jovem. I spoke in other tongues. E eu falei em outras línguas. God's anointing came upon me A unção de Deus veio sobre and mim came to dwell in me e veio habitar em mim. because I had received Jesus as my Savior. Porque eu havia recebido Jesus como meu Salvador. Ever since then, Desde então, I've been anointed. eu tenho estado ungido. It don't come and go. Não vem e vai.
In the Old Testament it did, No Velho Testamento era assim. because God and his power could not come in people in the Old Testament. Porque Deus e o seu poder não podiam estar dentro das pessoas no Velho Testamento. His Spirit came on a few people that they called prophets, O Espírito dele veio sobre algumas pessoas que eles davam o nome de profetas. and they blessed people, E eles abençoavam as and they pessoas. touched people. E eles tocavam as And, pessoas. and that special anointing was upon them. E aquela unção especial estava sobre But eles. we're not in the Old Testament. Mas nós não estamos no Velho No, Testamento. that was then. Isso foi então. Now it's different. Agora é diferente. Why is it different? Por que é diferente? We've been redeemed. Porque nós fomos redimidos. Our sins have been paid for. Os nossos pecados já tiveram seu preço pago. Our sins are purged from us. Os nossos pecados foram purificados de nós. We are risen from the dead with Jesus Christ and his resurrection life. Nós ressuscitamos dentre os mortos com Jesus Cristo e a sua vida de ressurreição. That's different. Isso é diferente. Elijah didn't know that. Elias não sabia disso. No wonder Elisha wanted his mantle. Não é à toa que Eliseu queria o manto dele. But you don't need my mantle. Mas vocês não precisam do meu manto. Could my mantle be better than the Holy Ghost in you? O meu manto poderia ser melhor do que o Espírito Santo em você? No, Não. no. You don't need my anointing. Vocês não precisam da minha unção. Are you saved? Você é salvo? Did you receive the Holy Ghost? Você recebeu o Espírito Santo? Huh? Hã? Does he live with you? Ele habita em você? Then you're anointed. Então você é ungido. I'm always anointed. Eu estou sempre ungido. Now listen to me. My anointing, I'm not anointed because I tingle. Eu não estou ungido porque eu sinto um tremor, Or tremble, ou porque estou tremendo, or have a surge go up my spine. ou tenho algo subindo pela minha espinha. No, that's not anointing. Não, isso não é unção. I'm anointed Eu sou ungido because I received the baptism of the Holy Ghost. porque eu recebi o batismo do Espírito And Santo. I could receive that E eu podia Him. recebê-lo because I had received Jesus. porque eu havia recebido Jesus. And his blood had cleansed me. E o sangue dele havia me And limpado. so I'm clean. Então eu estou limpo. I'm not condemned. Eu não estou condenado. I'm clean. Eu sou limpo. Hallelujah. Aleluia. And so the Holy Ghost could come into me like it did on the day of Pentecost. Então o Espírito Santo pode entrar em mim como fez no dia de Pentecostes. So I became an anointed vessel of God, a believer full of the Holy Ghost. Então eu me tornei um vaso ungido por Deus, um crente cheio do Espírito Santo. You believe that? Vocês creem nisso? Now listen to me. Agora ouçam-me. That anointing is there day and night. Essa unção está ali dia e noite. I don't feel the quivers day and night. Eu não sinto aqueles sacudidas noite e dia. No, Não, I'm like you. eu sou como vocês. That anointing rises according to the demand that you're confronted by. Aquela unção vai aumentar conforme a requisição daquilo que está diante de você. See? Let me tell you a story. Deixa eu me contar uma I história was a preaching vocês. in a place. Eu estava pregando num lugar. I don't want to get. I'll come back. I want to give you my witness. Eu vou voltar, eu vou dar o testemunho a vocês. But 11 lepers Mas 11 leprosos, sneaked away from the leprosarium eles at night fugiram numa noite do leprosário and came to our crusade e vieram à nossa cruzada, in a big stadium. num grande estádio. 11. 11. When someone found out about them and told me, E alguém descobriu e veio em secreto e disse para mim, você sabia? you know, because if the police found them, they would arrest them and take them back. Porque se a polícia tivesse encontrados, eles iriam prendê-los e levá-los de volta. So when they told me that, Então, quando eles disseram isso a mim, oh, that touched my heart. isso tocou o meu I coração. thought those precious people, E eu pensei, aquelas pessoas preciosas, lepers, leprosos. who wants to be close to a leper? Quem quer estar próximo a um leproso? And I'm talking about that anointing. E eu estou falando a respeito daquela unção. Something started bubbling up in me. Algo começou a borbulhar no meu interior.
You know, the compassion of Jesus. The Holy Ghost helps you feel the compassion of Jesus. O Espírito Santo te ajuda a sentir a compaixão de Jesus. And I told that preacher, E eu falei àquele pregador, go get those 11 lepers, vá buscar aqueles 11 leprosos, bring them to the platform. tragam-os à plataforma. Yeah, Sim, yeah. sim, They don't deserve to be hid. eles não merecem estarem escondidos. Bring them up here, line them up. Tragam-os aqui na frente e alinhem-os. And they came. Então eles vieram. Some of them, their fingers were gone. Alguns deles não tinham os dedos, Some of their ears and their nose was big. alguns os narizes e orelhas eram grandes, Nodules under the skin all over. e tinham nódulos debaixo da pele em todo lugar. So sad. Tão triste, But they had hope. mas eles tinham Oh, esperança. thank God the minister that we have brings hope to the hopeless. Graças a Deus que o ministério que nós temos traz esperança àqueles que estão sem esperança. And I told the audience, Então eu disse àquele auditório, an enormous stadium full of people. grande estádio cheio de I pessoas. told them about these poor people. Então eu falei a eles a respeito dessas pobres I pessoas. said, if you're a believer, E eu disse, se você é um crente, if you ever had compassion, have compassion. se você já teve compaixão, tenha compaixão. And I said to the preachers, E eu disse aos pregadores, don't be afraid of them. não tenha medo Have deles, compassion. tenham compaixão. And then my wife and I went to them, Então a minha esposa e eu fomos até eles. one by one. E a um. We didn't touch their clothes, we touched their flesh. Nós não tocamos as roupas deles, nós tocamos a carne deles. Yes, Sim, Jesus touched the lepers. Jesus tocou os leprosos. And we took each one of them, E nós tomamos a cada um deles. held their hand, Nós seguramos as mãos put a deles. hand on their flesh. Nós colocamos a mão sobre a And carne the deles. prayer I prayed every night, E a, ora- on everyone, e a oração que eu orei sobre it cada um come deles out of me. saía do meu In interior. the name of Jesus, Em o nome de I Jesus, command this flesh to be clean. eu ordeno a essa carne que seja limpa. Now I'm talking about anointing. Agora eu estou falando a respeito de unção. That was burning in me. Isso estava queimando dentro de mim. It's there all the time. Mas está lá o tempo todo. But it don't rise and burn until you're confronted by a desperate need. Mas não cresce e queima até que você é confrontado por uma necessidade desesperadora. Understand this. Entenda isso. The anointing is not a tingle. A unção não é um som. No. No. It's there all the time. Está lá o tempo todo. It's in you. Está em você. If you understand redemption, Se você entende a redenção, then you understand God's heart for people. então você entende o coração de Deus às pessoas. And when you meet people in need, E quando você se encontra com pessoas que estão em that necessidade, anointing in you will rise up então a unção dentro de você vai aumentar and you'll say the words e você dirá as and palavras they'll be helped. e eles serão They'll ajudados. be blessed. Eles serão Or they'll abençoados be healed. e eles serão Or curados they'll be saved. ou serão salvos. Whatever the need is. Ou independente de qual seja a It may be necessidade. any kind of a need. Pode ser qualquer tipo de That necessidade. man that came forward last night, Aquele homem que veio à frente ontem à noite, you know, that touched me. aquilo me tocou. That man came with all of his faith. Aquele homem veio com toda a sua fé. I didn't get any tingles, Eu não recebi nada but especial, the anointing of the Holy Ghost was there. mas a unção do Espírito Santo estava ali. And we prayed, E nós oramos, and we believed, e nós cremos, and his wife will live. e a esposa dele viverá. Hallelujah. Aleluia. We prayed for every one of those 11 just like that. Nós oramos por cada um daqueles 11 exatamente assim. May this flesh be clean in the name of Jesus. Que essa carne seja purificada em nome de Jesus. That's all. Só You isso. don't have to pray a long prayer and get Você não all wound precisa- up. No, that's not anointing. Fazer uma grande oração e ficar todo cheio. Não, isso não é No, unção. no. Say the words. Diga as palavras. Believe redemption. Creia na redenção. You are the master. Você é o mestre. The words are powerful. As palavras são poderosas. Jesus didn't have to get all excited and Jesus não precisava ficar todo entusiasmado. be clean. Não, fique limpo. Go your way according to your faith is done. Vá pelo teu caminho, segundo a tua fé seja feita. You can do that, Vocês podem but fazer we isso, Pentecostals are trained different.
Mas nós pentecostais fomos treinados de uma maneira We are diferente. noise makers. Nós somos We feitores de get all barulho. wound up. Nós ficamos todos cheios de That's nós okay, mesmos. that's okay. Tudo bem, But that's not anointing. mas isso não é a unção. Anointing is knowing about redemption. A unção é saber a respeito da redenção. Knowing the price is paid for everybody. Saber que o preço foi pago por And todos. speaking the word, E falando a palavra, and the word has the life of God in it, e a palavra tem a vida de Deus nela, and he'll confirm it. e ele irá confirmá-la. Hallelujah. We right down the line to every one of those 11 people. Nós oramos por cada uma daquelas 11 pessoas. It wasn't, and then the police came and then took them back to the leprous area. Então a polícia veio e os levou de volta ao leprosário. You know, it wasn't 3 months before one of the pastors wrote us Não foi nem 3 meses se passaram antes que um dos pastores nos and said, escreveu. Brother Osborne, E ele disse, irmão Osborne, one of those lepers you prayed for has been released from the leprous area. um daqueles leprosos pelo qual o Senhor orou foi liberto do leprosário. Wonderful. Maravilhoso. Then another week or so, here came another letter. E então, uma semana ou mais, chegou uma outra carta. Another one has been released. E mais um havia sido liberado. And another one. E o mais um, In less than 1 year, em menos do que um ano, every one of those lepers had been released from the leprous area. todos aqueles leprosos haviam sido liberados daquele Every leprosário. one of them. Cada um deles. Now that's not because I'm important. Agora, isso não é porque eu sou And importante. that's not because I have a special anointing. Isso não é porque eu tenho uma unção Oh, especial. I need to hang up a shingle. I cure lepers. Ah, eu preciso colocar uma placa. Eu curo leprosos. Stupid. Isso é estúpido. Stupid. Estúpido. No. Não. It's the Holy Ghost. É o Espírito Santo. It's Jesus in you. É Jesus em The Holy você. Ghost taking Jesus. O Espírito Santo conduzindo And Jesus, levando touching needy Jesus. people through you. E tocando pessoas necessitadas através de That don't você. make you a specialist in leprosy. Isso não te faz um especialista em lepra. No, forget that. Não, esqueça You're a disso. specialist with Jesus. Você é um No, especialista em no, Jesus. excuse me, you're not even that. Não, me desculpe, você não é nem isso. Jesus is the specialist. Jesus é o especialista. And he's using your body to work through. E ele está usando o seu corpo para operar através dele. Hallelujah. I Aleluia. hope that helps you. I hope it don't offend Eu anybody. espero que isso te ajude. Espero que não esteja ofendendo But we ninguém. Pentecostals have such funny ideas sometimes. Mas nós, pentecostais, temos algumas ideias estranhas algumas vezes. We've got to get back to the revelation of redemption. Nós precisamos voltar à revelação da redenção. Pentecost is worthless without Pentecostes the cross. não tem valor algum sem a cruz. Power. The Pentecost represents power. Pentecoste representa poder. The cross, redemption, represents love. Cruz, redenção, representa amor. God so loved the world that he gave. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Is that right? É isso mesmo? Remember this. Lembrem-se disto. Pentecost is no good without the cross. Pentecostes não tem bem algum sem a cruz. That's another way of saying É uma outra maneira de dizer power is no good without love. poder não tem bem algum sem amor. Power without love can be cruel. Poder sem amor pode ser cruel. The communists had power, Os comunistas tinham poder, no love, não tinham amor. cruelty. They Crueldade. killed millions. Mataram milhões. Pentecostals, Pentecostais, don't be cruel. não sejam cruéis. There's lots of Pentecostal preachers I hear preach, and they're mad all the time, and they're Existem- fighting the air. And Muitos pregadores que eu conheço que estão irados o tempo todo, estão lutando com o ar. we got to get over that. Nós precisamos superar We got to isso. come back to the cross Nós precisamos voltar à cruz and realize the price that's paid for people e reconhecer o preço que foi pago pelas pessoas and love them. e amá-las. Love them. Amá-las. Let the Holy Ghost shed the love of God abroad in our hearts. Permitir que o Espírito Santo esteja compartilhando o amor de Deus e aumentando os nossos corações. Hallelujah. Aleluia. Sure, thank God we talk in tongues. Claro que nós falamos em línguas, But that's not the important thing. mas essa não é a coisa The importante. important thing is that Jesus lives in us.
A coisa importante é que Jesus habita em nós. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. When Daisy and I began, Quando a Deise e eu iniciamos, we were young. nós éramos jovens. And we were good evangelists. E nós éramos bons evangelistas. We played music Nós tocávamos música and we sang. e nós cantávamos. And then we had meetings in big churches. Então nós tínhamos reuniões em grandes igrejas. But we didn't know about miracles. Mas nós não sabíamos a respeito de milagres. And then we built a church. Então nós construímos uma igreja. Wonderful church. Uma igreja maravilhosa. Pentecostal church. Uma igreja pentecostal. We were noise makers. Nós éramos fazedores de barulho. We made big noise. Nós fazíamos grande But it barulho. was happy noise. Era um barulho Noise alegre. is good. The Bible says make a joyful noise to the Lord. O barulho é bom. A Bíblia diz que é para nós fazermos um barulho de júbilo ao I'm not Senhor. against noise. Eu não estou contra o barulho. But if noise is all you have, then you're in trouble. Mas se a única coisa que você tem é barulho, então você está com problemas. You know, we need more than noise. Nós precisamos mais do que barulho. And so we pastored this church, Então nós pastoreamos essa igreja. and we had a missionary from India come. Então o missionário da Índia veio. That touched our hearts. Isso tocou os nossos corações. So we were so devoted. Então nós estamos tão devotos. We wanted to do anything for Jesus. Nós queríamos fazer qualquer coisa por Jesus. So we said we'll go to India. E nós dissemos, nós vamos à Índia. So we sold our furniture. Então nós vendemos os nossos móveis. We went to E India. nós fomos para a Índia. We weren't prepared. Nós não estávamos We preparados. were happy. Nós estávamos We felizes. loved Jesus. Nós amávamos Jesus. But we were not capable of dealing with the ancient religions of India. Mas nós não éramos capazes de lidarmos com as religiões antigas da Índia. But we went. Mas nós fomos. And now the Muslims and Hindus were so nice to us. E os muçulmanos e os hindus eram tão bons para conosco. They must have been impressed to see this nice young couple with their little boy. Eles deveriam estar impressionados de verem esse jovem casal com o garotinho deles. And we were so happy, E nós estávamos tão felizes, so dumb, tão burros. but we were happy. Mas nós estávamos We loved felizes. Jesus. Nós amávamos So we Jesus. played music and we sang. E nós tocávamos música e nós cantávamos. And we made noise. E nós fazíamos barulho. And we even prayed for the sick. E nós até orávamos pelos doentes. In our meetings in America, we prayed for the sick always. Nas nossas reuniões na América, nós sempre orávamos pelos doentes. I say always. Eu digo sempre. No. On Friday night. Não. Na sexta-feira à noite. Friday night we prayed for the Na sick. sexta-feira à noite nós Now, orávamos pelos we never enfermos. prayed for the sick on Thursday. Nós nunca orávamos pelos enfermos na That's not quinta. tonight. Não. Sexta-feira à noite. Friday night. Sexta-feira à See, noite. Pentecostals can have a routine just like Catholics. Os pentecostais podem ter uma rotina exatamente como os católicos. Don't criticize the Catholics. Não critique os católicos. They do different things. Eles fazem coisas diferentes. We're different, Nós somos but we can diferentes. get in a rut with tradition just Ma- like they did. Mas nós podemos entrar numa rotina de tradição exatamente como eles o fizeram. Anyway, we were happy. De toda forma, nós estávamos And felizes. in our mind, E na nossa mente, we went to India to convert all of those heathen. We call them heathen, pagans. That's all they were pagans. They were heathen. na nossa mente, nós fomos até lá na Índia para converter todos aqueles pagãos. Esse era o nome que nós dávamos para eles, pagãos. Those words are kind of rough. Essas palavras são um pouco duras. Not very good diplomacy when you use those words. Não há muita diplomacia quando você usa essas palavras. Pagans, Pagãos, heathen. pagãos. That's all I knew about them. Era tudo que eu sabia a respeito deles. And when I got out there, E quando nós chegamos lá, they were so nice to us. eles eram tão bondosos We para would go conosco. to the market to get fruit and bread each day. Quando nós íamos ao mercado para adquirir frutas e pão a cada dia, And the Muslims and the Hindus. e os were muçulmanos e os selling hindus, their goods. eles estavam vendendo os seus bens. And the Muslims say, "Good morning, Brother Osborne." E os muçulmanos diziam, bom dia, irmão Osborne. They speak English, good English. Eles falam bom inglês lá. I thought, "Good Brother Osborne." E eu pensava, irmão Osborne? I didn't know why they'd call me Brother Osborne. Eu não sabia por que eles me chamavam de irmão I went to Osborne. convert these pagans, Eu fui lá para converter esses pagãos. and here they were calling me Brother Osborne. E eles estavam lá me chamando de irmão Osborne. They would say, "Isn't the Lord good today?" E eles diziam, o Senhor não é bom nesse dia? And they would say, "Let the name of the Lord be praised." E eles diziam, permita que o nome do Senhor seja louvado. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. Really.
Verdade. We shouldn't have been there. Nós não deveríamos estar lá. You don't have to go like that. Vocês não precisam ir assim. You've got those books. Vocês têm esses livros. You can learn something. Vocês podem aprender alguma And you coisa. won't be like we were. E vocês não serão como nós éramos. Those books weren't printed. Aqueles livros não estavam impressos. And I never had read books like that. E eu nunca havia lido livros como estes. They said, oh, we like to hear you talk about this Jesus. E eles disseram, nós gostamos de ouvir falar você falando a respeito desse Jesus. We know about him. Nós sabemos a We respeito know dele. history. Nós conhecemos história. We know in Rome he was there. Nós sabemos que lá em Roma ele estava And they lá. crucified him. E eles o We know crucificaram. that. Nós sabemos disso. And we'd say he's raised from the dead. E nós dizíamos que ele ressuscitou dos mortos. The Son of God. O Filho de His Deus. blood was shed. O sangue dele foi derramado. Oh, they said, that sounds good. E eles disseram, isso soa bom. Prove it to us. Prove isso a nós. We want to know. Nós queremos saber. Anything about God, they want to know. Qualquer coisa a respeito de Deus, Right? eles You querem know how the saber. Muslims are. Você Very- sabe como os muçulmanos Very são. nice people. Pessoas bondosas. Yeah, very religious. Pessoas muito religiosas. And so I said, well, sure, I'll prove it to you. E eu disse, claro, eu vou provar para vocês. Just a minute. Só um minutinho. And I was going through my Bible. E eu estava passando pela minha Bíblia. And they said, what are you doing? E eles diziam, o que você I está said, I'm going to fazendo? prove it to you. Hold on a minute. E eu disse, eu vou provar para vocês. Aguenta aí um minutinho. They said, what is that? E eu dizia, o que é isso? I said, Eles diziam, o que é isso? this is the Bible, the Word of God. I'm going to prove it to you. E eu dizia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e eu vou provar para vocês. They said, what? E eles diziam, o quê? The Word of God? Palavra de Deus? No, 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 no. Não, 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 não. And they had a book. E eles tinham um livro. They said, no, this is the Word of God. Eles diziam, não, esta é a palavra de Deus. By the mouth of his holy prophet Muhammad. Pela boca do santo profeta Muhammad. I said, what's that? I said, what's that? E eu dizia, o que é isso? They said, the Holy Quran. E eles diziam, o santo Alcorão? I said, Quran? What in the world is that? E eu dizia, Alcorão, o que é isso? And they said, you know, the Word of God by Muhammad. E eles diziam, a palavra de Deus através de Muhammad. I said, who's Muhammad? E eu disse, quem que é Muhammad? I didn't know who Muhammad was. Eu não sabia quem era Muhammad. I should have stayed home, I know. Eu deveria ter estudado isso lá atrás, eu sei. Their book was black. O livro deles era da capa preta. It had gold print on it. Estava impresso com letras em ouro. This isn't talking about Muhammad, this isn't talking about Jesus. E eles falavam sobre Muhammad e eles falavam sobre Jesus. Which one was true? Qual que era a verdade? I couldn't prove it. Eu não podia prová-lo. You know what we did? Sabe o que nós fizemos? We did the smartest thing you could ever do. Nós fizemos a coisa mais sábia que você poderia fazer. We went home. Nós voltamos para casa. And I've seen people across the world that need to go home. E eu tenho visto pessoas ao redor do mundo que precisam voltar para suas casas. They need to go home. Precisam voltar para Yeah. casa. We were brokenhearted. Nós estávamos com o coração quebrado. Absolutely, our world tumbled. O nosso mundo absolutamente tombou. We were ashamed. Nós estávamos envergonhados. The organization was very nice to us. A organização foi muito bondosa para conosco. They let us become the pastors of a very important church, Eles permitiram que nós nos tornássemos pastores de uma igreja muito importante, Pentecostal. pentecostal. I was heartbroken. Eu estava com o coração We quebrado. had seen the masses of people who did not know Jesus. Nós havíamos visto as massas de pessoas que não haviam conhecido Jesus. And we couldn't do anything to help them. E nós não podíamos fazer coisa alguma para ajudá-los. We prayed. Nós oramos. And we heard good news. E nós ouvimos boas novas. A man was going to come and preach a big camp meeting. Homem iria vir e ele iria pregar numa grande campanha. And he was a miracle worker. E ele era que operava milagres. Oh, I was happy. Eu estava feliz. I would get to see him. Eu ia poder encontrá-lo. So we were going to go. Então nós iríamos participar. And he died. E ele morreu. Yeah. É, We were brokenhearted. nós estávamos com o coração quebrado. So a woman replaced him. Então a mulher tomou o lugar dele. So we went Então nós fomos. and heard her. E nós a She was a ouvimos. great woman. Ela era uma grande I mulher. believe in women preachers. Eu creio em mulheres pregadoras. She preached the sermon
Ela pregou um sermão from John chapter 1. de João capítulo 1. If you ever see Jesus, Se você ver Jesus, you'll never be the same again. você nunca mais será o mesmo. We wept and wept. Nós choramos e We choramos. said, maybe that's what we need. E nós dissemos, talvez é isso que nós We went back necessitamos. home. Então nós voltamos para We casa. prayed. Nós oramos. Then we went to bed. Então nós fomos para The casa. next morning at 6 o'clock, Na manhã seguinte, às 6 horas, Jesus Christ walked in our bedroom. Jesus Cristo entrou pelo nosso quarto. I saw him just like I see you. Eu o vi exatamente como eu vejo He vocês. didn't walk on the floor. Ele não caminhava no chão, It was in the air. era no ar. His eyes were like blue flames. Os olhos dele eram como chamas azuis. Not flames of judgment, Não chamas de juízo, flames of love. chamas de amor. I'll never forget it. I'll never Eu forget it. nunca vou me esquecer. I lay there like dead. Eu deitei lá como se estivesse morto. Water poured out of my eyes. A água jorrava dos meus I wasn't olhos. crying. Eu não estava chorando. Water just poured out of me. A água simplesmente I jorrava de couldn't, I mim. couldn't move a finger or a toe. Eu não podia mover o dedo da mão ou do pé. It was awesome. Era tremendo. I saw Jesus. Eu vi Jesus. I lay there from 6 o'clock Eu estava deitado lá desde as 6 horas 2 o'clock in the afternoon. até 2 horas da tarde. And when I could get myself together, E quando eu pude me ajuntar, I came out of that room. eu saí daquele quarto. When Daisy saw me, Quando a Daisy me viu, my wife, a minha and I esposa, took her in my arms, e eu a tomei nos meus she braços, said, I knew I had a new husband. eu sabia que eu tinha um novo marido, ela I took disse. her in my arms. Eu a tomei nos meus I braços. said, darling, E eu disse, querida, we've been to India. nós fomos à Índia. We've seen dead religion. Nós vimos uma religião morta. We are not preaching a dead religion. Nós não estamos pregando uma religião We are morta. preaching a living Jesus. Nós estamos pregando um Jesus vivo. Oh, I tell you, I knew he was alive. Eu sabia que ele estava vivo. I knew he was alive. I want to cut through this and make it short. Eu estou tentando encurtar isso. Right after that, Logo depois well, disso, I had 4 visions. eu tive 4 visões. Right after that, Logo depois disto, a man came to our town. homem veio à nossa cidade. It was an auditorium of 8,000. Auditório para 8.000 pessoas. He was a small man, Ele era homem pequeno. a kind man, Homem gentil, but powerful. mas poderoso. And he preached. E ele pregou. We were in the 3rd balcony, Nós estávamos no 3º nível da galeria. far away from him. Bem distante dele. We watched him. E nós o observamos. He preached like Jesus talked to the people. Ele pregou como Jesus falando às pessoas. And I learned by watching that man E eu aprendi a observar aquele to homem. reason with the people. De ter uma compaixão, um sentimento para com as pessoas. And he called for sinners. Então ele fez o apelo aos Hundreds pecadores. of people came forward. Centenas de pessoas vieram à That's frente. what I wanted to do. E era isso que eu queria See, fazer. we went to India to get souls saved, Nós fomos à Índia para podermos salvar but we almas. didn't know how. Mas nós não sabíamos como But I fazê-lo. saw him, Mas eu ouvi. beautiful. Lindo. And then he prayed for the sick, Então ele orou pelos and enfermos. individually, Individualmente. and they lined up on the platform. E então eles se alinhavam na plataforma. And I'll never forget it. E eu nunca me esquecerei. A deaf and dumb girl, Uma garota surda e muda. and he held her to his side. Ele a segurou ao seu lado. And he told the audience, E ele disse ao povo. he said, people, E ele disse, povo, have compassion. tenham compaixão. This little girl was born deaf and dumb. Essa garotinha nasceu surda e muda. Bow your head while I pray. Curvem as suas cabeças enquanto eu oro. Well, you know, when I heard that, Quando eu ouvi isso, I just went to steaming. eu comecei a fumegar. Really? I'm a noise-making Pentecostal. Eu era um pentecostal barulhento, And deaf and dumb? surdo e mudo. This is going to be a big, tough Isso, battle. essa vai ser uma batalha grande e dura. No telling how long it's going to take. Eu nem sei quanto tempo vai We've durar. got big business here. Nós temos grandes empreendimentos Wow, aqui. I was getting ready. E eu estava me preparando ali. But he told everybody to be quiet. Mas ele disse para todo mundo ficar quieto. And he said, be reverent. E ele disse, sejam reverentes. Bow your head. Curvem suas You know what he cabeças. did? Sabe o que ele fez? Listen. Ouçam. He said,
Thou deaf and dumb spirit, Ele diz: tu espírito surdo e mudo, I adjure thee by the name of Jesus Christ that you leave the girl conjuro-te em nome de Jesus Cristo, deixe essa criança and enter her no more. e não entre nela mais. Silence. Silêncio. Me, I'm about to blow up. E eu estou pronto para explodir. I'm Pentecostal. Eu sou pentecostal. You gotta make noise. Nós precisamos fazer barulho. But everybody was quiet. Mas todo mundo estava quieto. Do you know what that man did? Sabe o que aquele homem fez? He said, now, audience, you can lift your head. You can Agora open your vocês eyes. podem abrir os seus olhos, levantar a cabeça. The evil spirit has left the little girl. O espírito imundo saiu da garotinha. She's healed. Ela está curada. I thought, how do you know? E eu pensei, como é que você sabe? Who made you so smart? Quem te fez tão esperto? You say she's healed? How do you know? Você disse que ela está curada? Como que você sabe? He hadn't even checked her. Ele nem havia checado-a. Isn't that something? Não é algo tremendo? And then while we were looking, Enquanto nós estávamos olhando, snapped his finger. ele estalou um dedo She popped over here. e ela virou a cabeça. Snapped over here. E ele estalou do outro lado Popped her. e ela virou a cabeça. Yeah, she was healed. Sim, ela estava curada. He bent over and talked in her. Ele se curvou e falou She com ela. repeated every word. E ela repetiu cada palavra. I had my second vision. Eu tive a minha segunda visão. First, I saw Jesus in that vision. Primeiro eu vi Jesus naquela visão. That night, I saw Jesus in that man. Naquela noite eu vi Jesus naquele homem. My friends, Jesus comes to us because we're redeemed. Meus amigos, Jesus vem a nós porque nós somos redimidos. And he does through us the same as he did in the Bible. E ele faz através de nós o mesmo que ele fez na Bíblia. That's redemption. Isso é redenção. He showed us how. Ele nos mostrou como. Then he purged us from our sins. E depois ele nos purificou dos Then nossos he pecados. rose from the E dead. ele ressuscitou dos Then he mortos. came back to us E então ele voltou a to nós live through us para viver através de and nós, continue his same ministry. para continuarmos o mesmo ministério That's dele. the experience of the miracle. Essa é a experiência do milagre. Hallelujah. Aleluia. Do you understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? And when I saw that man do that, E quando eu vi aquele homem fazendo aquilo, 1,000 voices whirled over my head milhares de vozes estavam sobre a minha cabeça and said, you can do that. e diziam: você pode fazer You isso. couldn't do that other way. You couldn't do that other way. Você não podia fazer da outra You know, maneira, that noise-making way. aquela maneira barulhenta. He didn't say that. Não disse isso, But I knew what he meant. mas eu sabia o que queria You dizer. couldn't do that other way. Você não podia fazer daquela outra maneira. You can do that. Você pode fazer isso. You can do that. Você pode fazer You isso. can do that. Você pode fazer isso. That's what Jesus did. Foi isso que Jesus fez. That's the way Peter did it. Foi assim que Pedro That's fez. the way Paul did it. Foi assim que Paulo That fez. proves the Bible way works today. Isso nos prova que a maneira bíblica funciona You can hoje. do that. You can do that. Você pode fazer isso. Você pode fazer Oh, isso. hallelujah. Oh, aleluia. I knew I could do that. E eu sabia que eu podia fazê-lo. My friends, Meus amigos, I didn't get any call. eu não tive nenhum I chamado. didn't get any anointing. Eu não recebi nenhuma unção. That man's anointing didn't come on me. A unção daquele homem não veio sobre mim. I've received the Holy Ghost. Eu recebi o Espírito Santo. But that experience made the Holy Ghost come alive in me. Mas aquela experiência fez com que o Espírito Santo pudesse estar vivo em mim. Hallelujah. It had been there all the time. It was in me in India. I didn't know what it was. Estava lá o tempo todo, estava em mim lá na Índia, só que eu não conhecia. Do you understand? Vocês estão entendendo? We went home that night Nós voltamos para casa naquela in noite, tears again. em lágrimas. We didn't go to bed. E nós não fomos We dormir. sat down at the table. Nós sentamos numa mesa, We got our Bibles. nós pegamos as nossas We were Bíblias, crying. nós estávamos And chorando. here's what we said to each other. E aqui está o que nós dissemos um ao We're outro. going to read the life of Jesus as though we never read it in our lives. Nós vamos ler a vida de Jesus como se nós nunca tivéssemos lido na And nossa vida. whatever he said we can do, we're going to do it. E qualquer coisa que ele disser que nós podemos fazer, nós vamos And fazer. whatever he said he would do, we're going to believe he'll do it.
E qualquer coisa que ele diz que ele pode fazer, nós vamos crer que ele irá I mean, with fazê-lo. all that there is in us, E eu quero that was dizer, our decision. com tudo que estava em nós, essa era a nossa And isn't decisão. that wonderful? Isso não é That's a maravilhoso? faith commitment. E esse é um compromisso de I fé. never received a gift. Eu nunca recebi um dom, I never received a calling. eu nunca recebi um chamado. All I've ever had is this. Tudo que eu tive em todo o tempo foi isso. But this is everything. Mas isso é tudo. This is everything. Isso é tudo. This includes everything. This includes Isso everything. inclui tudo. You believe that? Vocês creem nisto? When we read this, now, Quando- now we were Bible readers. Agora, nós éramos leitores da Every year Bíblia. we read the Bible through. Todos os anos nós líamos a Bíblia toda. But this time, Mas desta vez, we found things that we had never seen before. nós encontramos coisas que nós nunca havíamos visto antes. I found, listen to what I found. Ouçam o que eu vi. He gave them power against unclean spirits. Ele deu a eles poder contra espíritos I imundos. never saw that before. Eu nunca havia visto isso I was antes. scared of the devil. Eu tinha medo do diabo. I was scared of the devil. Eu tinha medo do diabo. My people, the people that they taught me, Eles me ensinaram, don't bother the devil. não incomode o diabo. Don't get the devil stirred up, Não agita o diabo, não. or you'll get in trouble. Ou senão você vai ter problemas. I remember before we went to India, Eu me lembro que antes que nós fomos para a Índia, a woman in one of our church revivals. uma mulher em uma das nossas reuniões de avivamento de I igreja. don't know where we got the idea, but we understood she had a devil. Mas eu não sei onde nós ganhamos a ideia, mas nós entendemos que ela tinha um demônio. Well, that just scared the fire out of me. Isso realmente fez com que o fogo apagasse em mim. But one night, Numa noite, I don't know how we did it, eu não sei como nós o fizemos. but we got her to the altar, Nós a levamos até o altar and we got her on the floor, e nós a colocamos no and chão we got her on her back. e nós a colocamos de costas We was afraid to touch her. e nós estávamos com medo de tocá-la. Look, Pentecostal people full of the Holy Ghost. Pessoas pentecostais cheias do Espírito Santo. She had a devil, we had a problem. Ela tinha um demônio, nós tínhamos um problema. So the church had a big Bible. Então a igreja tinha uma grande Bíblia. And some of us got close enough and we got that on her. Alguns de nós chegamos perto o suficiente e nós colocamos nela. This wouldn't have worked. Isso aqui não ia funcionar. Too little. Pequeno demais. Too little. É pequeno demais. And when we got that Bible on her, E nós colocamos a Bíblia we sobre could all ela. stretch out and touch that Bible, not her. E nós esticamos e tocamos na Bíblia. Nela não. Honestly, I don't remember what happened. Honestamente, eu não me lembro de tudo que aconteceu. We probably made a lot of noise. Nós possivelmente fizemos muito barulho. If I was the devil, I wouldn't come out. Se eu fosse o diabo, eu não ia sair. I'd be afraid the mob might get me. Eu teria medo que a multidão iria me pegar. No. Anyway, De toda maneira, Daisy and me found this. a Deise e eu encontramos isto. He gave them power against unclean spirits Ele deu poder a eles contra espíritos imundos to cast them out para expulsá-los and to heal all manner of sickness and all manner of disease. e para curar todo tipo de enfermidade e todo tipo de doença. My friends, I had never seen that in my life. Meus amigos, eu nunca tinha visto isso em toda a minha We vida. found so many things. Nós encontramos tantas coisas. We found a verse in Mark. Nós encontramos o versículo em Marcos It said he ordained them e diz que ele deu and ordenança a sent them to eles preach. e os enviou a pregar. And listen, E ouçam, to have power to heal sicknesses. e que teriam poder para curarem enfermidades. Have it. Teriam poder. Not pray for it, Não era para orar not para fast ter, for it, não era para not jejuar por beg isso, for it, não mendigar por not isso, go to Bible school and try to learn how to get it. não ir à escola bíblica e tentar aprender como tê-lo. No, if he's chosen you, Se ele te escolheu, he gives you power ele te dá o to poder heal sicknesses. para curar enfermidades. You want to hear it? Vocês querem ouvi-lo? And to cast out devils. E para expulsar demônios. We found so many things like that. Nós encontramos tantas coisas It assim. absolutely revolutionized our life. Realmente revolucionou as nossas vidas. Listen to what we found. Ouçam o que nós In encontramos. Luke,
Em Lucas, He gave them power ele deu poder a eles and authority, e autoridade. listen to this, Ouçam isso. over all devils. Sobre todos os demônios. Big ones, Os grandes, little ones, os pequenos, ugly ones, os feios, pretty ones, os bonitinhos, fat ones, os gordos, skinny os ones, magricelas, all devils. todos os demônios. I never saw that before. Eu nunca havia visto isso And antes. to cure diseases. E para curar doenças. I never knew that. Eu nunca soube Had the Holy disso. Ghost. Eu tinha o Espírito Santo I didn't know what I had. e eu não sabia o que eu tinha. I talked in tongues. Eu falava em línguas, That's all I knew. mas é só isso que eu sabia. I didn't know that he had brought me this power. Eu não sabia que ele havia trazido esse poder a mim. It changed my life. Mudou a minha vida. I believed it. Eu criei nisto. Something about having been in India and feeling the helplessness. Algo a respeito de ter estado na Índia e ter sentido essa falta de condição de ajudar. Something like that made this so real to me. Algo a respeito disso fez com que isso fosse tão real I para felt mim. so helpless. Eu senti tão sem condições de ajudar. And he sent them to preach E ele os enviou a pregar and to heal the sick. e a curar os doentes. I never saw that before. Eu nunca havia visto isso antes. Isn't that beautiful? Não é lindo? And further down it says, E mais embaixo diz, into whatever city you enter or Ye- town, e em qualquer cidade que vocês entrarem, heal the sick that are there. curai os enfermos que lá estão. My friends, Meus amigos, it changed our lives. mudou as nossas vidas. We acted. Nós agimos. We were loyal to his command. Nós somos leais ao mandamento We dele put it into action. e nós o colocamos em ação. We went to the newspaper. Nós fomos até os jornais We said, bring the sick. e nós dissemos, tragam os Now, enfermos. in those days, Agora, naqueles dias, nobody did that. ninguém fazia isso. That was crazy. Isso era loucura. We said, bring the sick. E nós dissemos, tragam os enfermos. They brought them. Eles o They trouxeram. filled our church. Eles encheram a nossa They igreja. stood around the edge. Eles estavam ao redor na And beirada. I witnessed to you. E eu quero testemunhar a We, vocês. we preached. Nós pregamos, Souls got saved. almas foram We salvas. prayed for those people. Nós oramos por aquelas pessoas. It seemed like everybody we touched was healed instantly. Nos parece que todas as pessoas que nós tocamos foram curadas Now, I'll tell you, instantaneamente. young preachers. I'll tell you, young preachers. Eu quero dizer a vocês, jovens pregadores. Listen to me, you young preachers. Ouçam-me, jovens It pregadores. won't always be that way. Nem sempre será assim. God was good to me. Deus foi bom He para was comigo. trying to help me, Ele estava tentando me ajudar. you know. But that night it seemed like everybody was healed. Mas naquela noite parece que todos foram curados. A little deaf and dumb girl. Uma garotinha surda e muda. Oh, Puxa, I did just like that man did. eu fiz exatamente como aquele homem fez. Let me tell you something. Deixe-me dizer algo a vocês. You know that man from Russia that's been here? Sabe aquele homem da Rússia que esteve aqui? Our example has changed his life. O nosso exemplo tem mudado a vida He dele. told me this time something I hadn't heard before. Ele me disse dessa vez algo que eu nunca tinha ouvido antes. When we were in Kiev, Quando nós estivemos em Kiev, in that big crusade, the first in the history of Russia, a grande cruzada, a primeira na história da Rússia, about 3 months ago, uns 3 meses atrás, he was there. ele estava lá He watched everything. e ele observou tudo. He hadn't been in a meeting like that. Ele não tinha estado numa reunião como aquela. He watched me. E ele me observou. And he was shocked. E ele ficou chocado. I won't tell you all about it, but he was shocked. It was so simple. Eu não vou falar tudo, mas ele ficou chocado, era tão simples. And so many people were healed. E tantas pessoas foram curadas. He said, Ele disse, when I got to Kazakhstan, quando eu cheguei ao Cazaquistão, in that big tent, naquela grande tenda, and the people were there, e as pessoas estavam lá, he said, when I saw you in Kiev, I wrote down exactly how you prayed. quando eu vi você lá em Kiev, eu anotei exatamente como você orou. And he said, when I got in that tent, E quando eu cheguei naquela tenda,
I got my notes out. Então eu tirei as minhas When the people had anotações. their eyes closed, As pessoas estavam com seus olhos they said, fechados. I prayed just like you E did. ele diz, eu orei exatamente como você orou. And over 40 miracles happened that E night. mais de 40 milagres aconteceram naquela noite. Yeah, Sim, that's what he told me. foi isso que ele me disse. Well, when that little deaf and dumb girl came to me, Quando aquela garotinha surda e muda veio até mim, I remembered that man. eu me lembrei daquele homem. I remembered how he prayed. E eu me lembrei de como ele orou. So I pulled her to my side. E então a coloquei ao meu lado. I said, everybody bow your head. E eu disse, todos curvam a sua cabeça. I said, you deaf and dumb spirit, E eu disse, você espírito surdo e mudo, I adjure you in the name of Jesus, leave this girl and enter her no more. conjuro-te em nome de Jesus, saia dessa criança e não entre nela mais. Listen, I witness to you. Ouçam, eu testemunho a vocês. It wasn't a trial. Não era uma luta. I knew it was right. Eu sabia que estava certo. Before I checked her, Antes que eu chequei, I said, you can lift your heads now. eu disse, vocês podem levantar suas cabeças The agora. girl is healed. A garota está curada. Sure. Claro, I had done like the Bible did. eu havia feito como a Bíblia fez. It had to be so. Tinha que ser assim. Estalei um dedo Popped her head e ela virou a cabeça. exactly the same. Exatamente como ele havia feito. You can do it. Vocês podem fazê-lo. You can do it. Vocês podem You fazê-lo. can do it. Vocês podem You've got fazê-lo. everything I've got. Vocês têm tudo o que eu tenho. Hallelujah. Aleluia! I'm no specialist. Não, eu não sou nenhum You especialista. can do it. Ele pode You fazê-lo. can do it. Vocês podem fazê-lo. Hallelujah. He Aleluia! told me, he said, I started at 35, at the age of 35. Ele me disse, eu comecei na idade de 35 anos. I've been at it 43 years. E eu tenho estado há 43 anos nisto. See, you can do it. Vocês podem fazê-lo. Olhem para ele. Look at his books. Olhem os livros He's always dele. smiling. Ele está sempre He's sorrindo. a happy preacher. Ele é um pregador We are alegre. happy preachers. Nós somos pregadores We alegres. have good news. Nós temos boas novas. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I'm happy because Jesus is alive. Eu estou feliz porque Jesus está vivo. I'm happy because what he did, we can do. Eu estou feliz porque aquilo que ele fez nós podemos fazer. All of those first 6 principles, Todos esses 6 primeiros princípios they're of no value não têm valor algum without the experience. sem a experiência. Put it in action. Coloque em ação. Dr. LaDonna always preaches. A doutora Ladonna sempre prega. I have no patience with any doctrine Eu não tenho paciência alguma com nenhuma doutrina that doesn't put on shoes. que não calça sapatos, Put it in shoes. que não coloca dentro de Take it to a sapatos, hurting world. que leva a um mundo que está condoendo-se. All those first 6, Todos esses 6 primeiros they're fundamental. são fundamentais, They are essential. são essenciais. Jesus must be our model. Jesus precisa ser o nosso modelo. We must be inspired by watching him. Nós precisamos estar inspirados por And observá-lo. we must respond, be loyal to his command. E nós precisamos corresponder, sermos leais aos seus And we mandamentos. must do more than say, yes, Lord, hallelujah. E nós precisamos fazer mais do que dizer sim, Senhor, aleluia. We've got to put it in action. Nós precisamos agir. And we've got to know E nós precisamos that saber when we go in his name, que quando nós formos no nome dele, he is our mediator ele é o nosso and mediador he guarantees us e ele nos garante, because he's risen from the dead. porque ele ressuscitou dentre os Do mortos. you believe that? Vocês creem And nisso? that is possible E isso é possível, because we're redeemed. porque nós somos redimidos. We're paid for. O preço foi pago por nós. Redemption is a A fact. redenção é um fato. Hallelujah. Aleluia. Now, you can know all that. Agora vocês podem saber tudo You can isso. shout about all that. Vocês podem gritar a respeito de tudo You can isso. write books about it. Vocês podem escrever livros a But respeito it's disso. no good Mas não vai fazer bem algum. until you go out there and have the experience. Até que você saia lá fora e tenha experiência. Glory to God. Glória a Deus. Otherwise, you're going to sit in this conference
Senão vocês vão estar sentados nessa conferência. And you're going to do like the Americans. E vocês vão fazer como os americanos. And then go to another conference. E depois vocês vão a uma And outra then go to conferência. another conference. E depois vão a uma outra And they conferência. get big heads E aí eles têm grandes and cabeças no feet. e não têm pés. Yeah, they know everything. Eles sabem tudo. They know more scriptures than I know. Eles sabem mais escrituras do que eu But they sei. don't do anything. Mas eles não fazem coisa alguma. Have the experience. Tenha grande experiência. Hallelujah. Aleluia. Now I want to tell you something. Before you get up, I want to tell you one more thing. Antes que vocês se levantem, eu quero dizer mais uma coisa para vocês. When that happened to us, Quando isso aconteceu a nós, we said, nós dissemos, we've got the answer to a hurting world. nós temos a resposta ao mundo que está em dores. We had been to India Nós tínhamos estado na and Índia failed. e falhamos. Now we have the answer. E agora nós tínhamos a resposta. So we went to Jamaica Então nós fomos à Jamaica for 13 weeks, por 13 semanas, day and night. de dia e de They could noite. speak English. Eles podiam falar inglês. We preached. Nós pregamos. We prayed individually. Nós oramos individualmente. We prayed till 11 or 12 or 1 o'clock in the morning every night. Nós oramos até 11, 1 da manhã, toda noite. Oh, what a time. 13 weeks. 13 semanas. Que tempo nós During those tivemos. 13 weeks, Durante aquelas 13 semanas, 125 deaf mutes were healed. 125 surdos e mudos foram curados. 90 totally blind people received their sight. 90 pessoas totalmente cegas receberam a visão. Hundreds of cripples walked. Centenas de aleijados andaram. From there we went to Puerto Rico. E de lá nós fomos para Porto Rico. It was marvelous. Foi maravilhoso. We still were praying for the people one. Nós ainda estávamos orando pelas pessoas, um por um. Listen, Ouçam. think about this. Pensem a respeito We've disso. got to have a better way. Nós precisamos ter uma maneira melhor. We can't deal with the masses Nós não podemos lidar com as and massas pray for them one. e orar por elas um por um. No, it'll become a killing campaign instead of a healing campaign. Vai se They'll tornar fight um- each other to try to get there. Vai se tornar uma campanha de morte ao invés de ser uma campanha de cura, porque eles vão estar lutando um com os outros para chegar lá na I know, I've tried it. Eu sei, eu já tentei. When we went to Puerto Rico, Então, quando nós fomos a Porto Rico, we asked the mayor to give us the big ball field. então nós pedimos ao prefeito para nos dar o grande campo de He futebol. refused. E ele recusou. He said, use the theater. E ele diz, usa o teatro. So we used the theater. Então nós usamos o teatro. It seated 1,500. E tinha lugar para 1.500 pessoas. We had about 700. Nós tínhamos mais ou menos 700. I preached. E eu preguei. They were nice. E eles eram bons. Then we called for the sick. Então nós chamamos pelos We prayed enfermos. one. E nós oramos por um a um. And there was a very rich man there. E havia um homem muito rico lá. And he had a daughter, E ele tinha uma filha. and she was paralyzed with polio. E ela foi paralisada com pólio. She had braces on her leg Ela tinha os aparelhos na perna. and 2 crutches. E 2 muletas. Well, she came. Então ela veio. I prayed for her. Eu orei por ela. Listen, they were so rich. Eles eram tão ricos. Those crutches were gold plated. Not brass plated, gold plated. Aquelas muletas eram banhadas a ouro, não de bronze, era ouro. Rich people. Pessoas ricas. She was healed. E ela foi I curada. grabbed her crutches, Eu peguei as muletas dela, threw them away. joguei fora, She took the braces off. ela tirou o She aparelho was healed. e ela foi curada. Well, that created couldn't hold the people. Aquele teatro não suportava as pessoas. And they locked the doors. Então eles fecharam as And the portas people tore the doors down. e as pessoas derrubaram as They portas. jammed the place. Eles lotaram o So lugar. we called for we called for the chief of police. The fire chief. Então nós chamamos o corpo de bombeiro. No, the fire chief. Então nós chamamos o corpo de bombeiro, o chefe. And they were everywhere, people everywhere. E havia pessoas em toda parte. And he talked. E ele falou: You've got to be quiet. vocês precisam ficar quietos. They ignored him. E eles o So they ignoravam. sent for the chief of police. Então eles chamaram o chefe da polícia. He came. Ele veio, Official. He oficial. talked.
Ele They falou. chased him out. E eles expulsaram ele. So we called for the mayor. Então chamaram o prefeito. The mayor came. Então o prefeito veio. He said, please, E ele disse, por favor, don't tear up the theater. não estraguem esse teatro. I'll give you the ball field. Eu vou dar o campo de futebol para vocês. We got our ball field. Yeah. So now listen. We went to the ball field. Então nós fomos até esse campo. I'm smart, Eu sou esperto. so I'm still praying for the people. E eu ainda estou orando pelas pessoas. Well, they were almost killing each other to get in the prayer line. Bom, eles estavam quase se matando para entrar na fila de oração. You know, I'm brilliant. Eu sou brilhante. I have an idea. Eu tive uma ideia. So I have cards printed with numbers. Então eu fiz cartões impressos com números. Then everybody has their number. Então cada um tem o seu número. And then they can come up in order. Então eles podem subir em ordem. Well, they almost killed each other to get the cards. Então eles quase se mataram para adquirir os cartões. That didn't work. Isso não funcionou. So I thought, oh, I'm smart. I know how. Então eu pensei, sou esperto, eu sei como So we funciona. had 20 policemen. Então nós tínhamos 20 So we policiais. gave the cards to the police. Então nós entregamos os cartões aos policiais. That'll solve it. Isso vai resolver o You problema. know what happened? Sabe o que aconteceu? The policemen in secret were selling the cards for $10 to the rich people. Os policiais em secreto estavam vendendo os cartões por $10 cada To the rich people. para as pessoas And the ricas. poor people couldn't get it. E aí as pessoas pobres não podiam ganhar os cartões. What to do? O que fazer? My question, A minha how pergunta, big can possible be in you? quão grande possível pode ser em você? With the life of Jesus transferred to us, Com a vida de Jesus transferida a nós, our possibilities are unlimited. as nossas possibilidades são ilimitadas. What in that dilemma of a problem? Naquele tipo de dilema, naquele tipo de And it problema. was a dilemma. E era um I dilema. didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. The Lord said to me, Então o Senhor disse a mim, when you pray, quando você I orar, mean, this was clear. agora eu quero dizer, isso era claro. When you pray for someone, Quando você orar por alguém, one person, uma pessoa, send your prayer to heaven, você envia sua oração para o céu and the answer comes back, e a resposta retorna and they're healed. e elas são curadas. Is that a miracle? Isso é um milagre? How big is a miracle? Quão grande é um milagre? How big is possible? Quão grande é I'll possível? never forget the words. Eu nunca me esquecerei das How palavras. big is possible? Quão grande é possível? You pray, Você ora, get the answer, você recebe a they're resposta, healed. são curados. Is that a miracle? Isso é um milagre? Wonderful. Maravilhoso. Um milagre. How big is a miracle? Quão grande é um milagre? How much power does a miracle have? Quanto poder tem um milagre? And then I'll never forget. Então eu nunca me esquecerei. The Lord said, suppose, O Senhor diz, suponha, while you're sending that request, enquanto você está enviando aquela requisição, suppose you pray for two, suponha que você ore por 2 and the answer comes back. e a resposta volta. Is it big enough for two? É grande o suficiente para 2? Yes, I said. Sim, eu disse. Hallelujah. yeah, Aleluia. two. And he said, what about 5? E ele disse, que tal 5? Wow. I thought, yeah. Puxa, eu pensei, sim. He said, why not everybody? E ele disse, por que não todo mundo? And then the scriptures began to come to me. Então as escrituras começaram a vir a mim. Jesus healed all that were sick. Jesus curava todos os que estavam doentes. All that were sick. Todos os que estavam All that were doentes. sick. Todos eles. Now I have to tell you, I really cut that story short. There's a lot more to it. Agora eu tenho que dizer para vocês, eu realmente curtei essa história, tem muito mais But a minha that's the história. essence of the story. Mas essa é a essência da história. And I saw, okay, E eu vi, tudo bem, I can pray for everybody. eu posso orar por todos. I thought of this, Eu pensei a respeito disso. calculating numbers. Calculando números. When Moses brought the Israelites out of Egypt, Quando Moisés trouxe os israelitas para fora do Egito, about 2.5 to 3 million people, 2,5 a 3 milhões de pessoas. 400 years in slavery, 400 anos em cativeiro e escravidão. how many were sick? Quantos estavam doentes? Hot Egypt, Aquele Egito quente, slaves, escravos, beaten. açoitados. How many were blind? Quantos eram cegos? How many had been wounded and were deaf?
Quantos haviam sido feridos e eram How many were surdos? crippled Quantos eram by aleijados their captives? pelos seus cativos? 3 million. 3 milhões. Moses brought them out, Então Moisés os trouxe para fora. a type of Christ. Tipo de Cristo. Is that right? Não é verdade? A type of our salvation. Tipo da nossa salvação. The Bible says A Bíblia diz he brought them out. que ele os trouxe para And fora. there was not one feeble person among all their E tribes. não havia nenhuma pessoa enferma em meio a todas as suas tribos. God revealed himself to them. I am Jehovah Rapha, your physician. E ele se revelou a eles: eu sou Jeová Rafá, o seu médico. And I thought about this. E eu pensei a respeito disso. If Moses would have laid his hands on the sick people as they come, Se Moisés impusesse as mãos sobre as pessoas enfermas na medida que He was elas their viessem, leader. ele era o líder, he was their preacher, ele era o he pregador, was their teacher. ele era o If he would professor. have laid